Que a santa paz de Deus esteja com todos. Quero ler aqui com a ajuda de Deus e guia do Espírito Santo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 até o versículo de número 17. Diz assim a santa palavra de Deus. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que fosse inteirado, sabendo de quem o tenhas aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, e pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, através dessa palavra, nós vemos Paulo, apóstolo Paulo, aconselhando Timóteo a seguir a doutrina dos apóstolos, a minha doutrina, a doutrina que o apóstolo Paulo seguia, que era a doutrina apostólica. Então nós, como servos de Deus, devemos seguir essa doutrina apostólica. Ter um modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, a caridade, a paciência, perseguições e aflições, como os apóstolos tiveram. Devemos seguir tudo isso. Viver como os apóstolos viviam. Pregar a doutrina que os apóstolos pregavam. Ensinar aquilo que os apóstolos ensinavam. Viver debaixo de uma doutrina apostólica. Na fé, ser longânimo, ser caridoso. Devemos ser longânimo. Não dar lugar à ira, muitas vezes. A Bíblia fala, irai-vos, mas não pecai-vos. Porque, claro, cada ser humano tem um temperamento. Tem alguns que demora mais para ficar nervoso, outros ficam nervosos mais fácil, são mais explosivos. Mas a graça de Deus nos ensina a controlar nossos temperamentos. Claro que você vai ficar nervoso, às vezes você tem essa natureza, você vai ficar nervoso fácil, mas o Espírito Santo de Deus te molda e você consegue controlar o temperamento. Você ira, mas não peca, você não dá lugar à ira. Você fica irado, mas você controla a sua ira. Fala, não, está repreendendo, você segura. Isso é longanimidade. Ser longânimo. Muitas vezes devemos pensar 1000 vezes antes de falar. Principalmente na hora da raiva. Na hora da discussão, da confusão. Temos que ter prudência. Porque às vezes, ao invés de melhorar a situação, acaba piorando. E depois a gente tem que remediar a situação. Isso acontece muitas vezes. Tem que remediar. Principalmente pessoas que têm um temperamento explosivo. Às vezes a pessoa está até com razão, acaba falando que não deve. Depois tem que ir lá se retratar, pedir perdão, pedir desculpa. E ser caridoso. Ser caridoso, ter caridade, com amor. Agir com caridade, com misericórdia, compaixão. Amar o próximo.
devemos viver no amor, olhar com amor ao próximo, amar o próximo como a nós mesmos. O servo de Deus, ele deve amar o outro servo de Deus, não somente outro servo de Deus, mas também aqueles que não servem a Deus. Devemos amar todos, tanto aquele que serve a Deus junto com você na mesma igreja, com aqueles que servem a Deus em outros ministérios, e com aqueles que ainda não servem a Deus. Então devemos praticar essa caridade, amar, independente de quem sejam as pessoas. Praticar caridade, o amor ao próximo, ter compaixão, principalmente o doméstico da fé, o seu irmão em Cristo. Na hora que estiver passando uma necessidade, ajudar, socorrer, um ajudar o outro, praticar a caridade de um ajudar o outro, ser paciente, ter paciência. Nós precisamos ter paciência uns com os outros, tolerar uns aos outros, porque todos nós temos qualidades, temos defeitos, e para nós convivermos uns com os outros, temos que ter paciência, um suportar o outro, do amor de Cristo. O segredo de um casamento, para dar certo, muitas vezes é isso, é paciência. Um suportando o outro, o marido suportando a esposa suportando o marido. Porque tem dias que a pessoa não está bem. Quem é casado sabe disso. Tem dia que a mulher não está bem, ela está rixosa. E tem dia que o homem está rixoso. Tem dia que a mulher está mal-humorada. O homem tem que ter paciência, aguentar, suportar. E tem dia que o homem está mal-humorado. O homem chega em casa mal-humorado e a mulher tem que ter paciência. Aguentar o marido mal-humorado, reclamando de tudo. E reverter a situação. E vice-versa. Tem dia que o marido chega em casa e a mulher está mal-humorada. Está reclamando de tudo e de todo mundo. E as crianças não param de fazer bagunça. E o marido tem que lá ter paciência, contornar a situação, resolver. Ouvir com paciência. E vice-versa. Tem vezes que o marido chega do serviço estressado, ou algumas coisas acontecem, e a esposa tem que ter paciência. Então é amor, longanimidade, paciência. Não é diferente dentro da sociedade, na igreja. Temos que ter paciência ao nosso irmão na fé. E vai ter dia que o irmão vai estar alegre, vai estar contente. Vai ter dia que o irmão vai estar triste, mal-humorado. Nós temos que ter paciência, suportar ele. O amor de Cristo. Vai ter dia que o irmão vai estar cri-cri. Vai ter dia que o irmão vai estar mal-humorado, cri-cri, rabugento. Vai ter dia que nós somos rabugentos. Todos nós temos dias que nós ficamos rabugentos. E temos que suportar, tolerar, ter paciência. Os apóstolos tiveram uns com os outros. E isso fez com que a igreja crescesse, prosperasse. O evangelho chegasse até nós, essa graça maravilhosa, chegasse até nós, perseguições e aflições. Então, passamos por perseguições, por aflições. A pessoa passa por perseguição, não tem fé. Quem passa por aflição não tem fé. Será que o apóstolo Paulo era um homem que não tinha fé? Será que o apóstolo Pedro era um homem que não tinha fé? Será que os apóstolos não tinham fé? Será que esses homens não tinham fé? Meu irmão, não cai nessa conversa fiada. Quem passa por perseguição, por aflição, porque não tem fé, falta de fé. Não caia nessa conversa fiada. Isso é conversa fiada. Será que o apóstolo Paulo era um homem que não tinha fé? Será que o apóstolo Pedro, João, Tiago e os demais apóstolos eram homens que não tinham fé, que foram perseguidos, que passaram por aflições, que foram mortos por causa do evangelho? Milhares de cristãos aí foram condenados à morte por causa do evangelho.
Será que esses homens não têm a fé? Querem pregar a própria vida por amor a Cristo? Será que isso é falta de fé? Porque os romanos faziam isso. O Coliseu, tinha o Coliseu romano, era tipo um estádio de futebol, um ginásio de esporte. Reunia lá, uma arena de rodeio. Reunia o povo lá, soltava o leão na arena. E os leões do lado, o cristão do outro. Os leões em cima dos cristãos, devoravam os cristãos na frente de todo mundo, na frente do público. E era aquela festa, aquela euforia, aquela alegria para aqueles que não eram cristãos. Então eles mandaram fazer isso dentro do Império Romano. O senhor que era cristão era condenado à morte. Era preso, condenado à morte. Se o pessoal nega a fé em Cristo, ou vai virar comida de leão. E virava comida de leão e espetáculo que os demais ali, os gentios. Então reunia aquele povo que não era cristão, ia no Coliseu, era aquela festa, aquele espetáculo, fosse um circo. Aí soltava os cristãos assim na arena, soltava os leões iam e devoravam os cristãos. Milhares de cristãos foram devorados por leões. Será que esses homens não eram homens de fé? Para negar a própria vida por amor a Cristo. E tantos outros aí que morreram, quantos estão mortos ainda? A espada, são decapitados, são fuzilados, muitos países que perseguem o cristianismo. Será que esses homens não têm fé? Lá na Coreia do Norte, mesmo se você disser que é cristão, você é morto. Se te dá uma oportunidade, você nega Cristo, você morre. Se pegarem você com uma Bíblia, você é preso, torturado, morto, condenado à morte. Eles te dão a opção, ou você nega Cristo e joga a sua Bíblia fora, ou você é morto. Você é condenado à morte. É fuzilado, enforcado, aí cada país tem um jeito. Não sei como é que é lá na Coreia do Norte, só sei que é pena de morte. Ser cristão na Coreia é condenação fatal, é morte. Morte certa. Se as autoridades coreanas pegar lá na Coreia do Norte, não é na Coreia do Sul, na Coreia do Norte. Coreia do Sul tem liberdade religiosa, né? Coreia do Norte. Se você for lá na Coreia do Norte e pregar a palavra, e tiver coreano lá pregando a palavra, e as autoridades coreanas pegar pessoa orando, pregando a palavra, lendo a Bíblia em casa, orando a Deus, tudo, a pessoa é presa, torturada, condenada à morte. A pessoa é presa, torturada. Eles dão oportunidade para a pessoa negar Cristo ou não. Se a pessoa não negar Cristo, a pessoa morre. Será que esses homens aí não têm fé? Será que esses missionários aí que morreram por causa do Evangelho são homens que não tinham fé? Será que os cristãos lá da Coreia do Norte, as pessoas que aceitam, os norte-coreanos que aceitam Jesus lá, e são mortos, condenados à morte por causa de Cristo, será que eles não têm fé? Será que eles não têm fé? Então, vai para perseguição, aflição, por causa do Cristo. E o que o apóstolo Paulo escreveu? No versículo: também todos que piamente querem servir a Cristo padecerão perseguições. Então, se você quer seguir a Cristo piamente, você vai sofrer perseguições, sim. É o que a palavra diz. Você vai ser perseguido, sim. Ah, mas qual a vantagem de ser cristão, então? Qual a vantagem de servir a Deus? Vida eterna. Perdão de pecados. Ó, seus pecados foram perdoados, você vai receber a vida eterna. Você vai receber salvação. Existe coisa melhor que isso? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, essa vida aqui na terra é passageira. É passageira.
É instantâneo. Mas a sua eternidade não passa. A eternidade é eterna, né? Eternidade é eterna. Eu estou até sendo redundante, mas é uma realidade. A eternidade não passa, não acaba, é eterna. O que você quer para a sua eternidade? Salvação ou condenação? Céu ou inferno? Você quer ser salvo ou você quer ser condenado? Eternidade não passa. Então, quando eu pessoa, onde você deseja passar a eternidade? Mas essa pergunta de passar no sentido de ficar, permanecer. Onde você deseja permanecer na eternidade? Ficar na eternidade. Onde você deseja ficar, permanecer na sua eternidade? Existem duas opções: céu ou inferno, salvação ou condenação. Você quer que a sua alma seja salva ou condenada? Então Jesus morreu na cruz, padeceu naquela cruz, derramou o sangue dele lá naquela cruz, para pagar o preço dos seus pecados, para te purificar, para perdoar seus pecados e te dar salvação, vida eterna. Não existe coisa melhor do mundo do que essa. Não existe riqueza maior do mundo do que essa, do que estar nessa graça maravilhosa. Só por isso nós já devemos estar contentes. E tem outras coisas que Deus nos abençoa, muitas coisas. Quantos milagres nós já recebemos de Deus, fomos curados. Pessoas que estavam desempregadas, Deus abriu porta de emprego. Passou necessidade, Deus tocou no coração de alguns irmãos, os irmãos ajudaram, supriram a necessidade, Deus abriu porta de emprego. O irmão conseguiu prosperar na vida, a irmã conseguiu prosperar. Então eu creio que você que está vendo esse vídeo, você tem um testemunho. Você tem uma bênção. Deus te abençoou em alguma área. Te curou de alguma enfermidade. Te abriu a porta de emprego. Te fez passar o concurso, no vestibular. Alguma coisa Deus fez na tua vida. Você tem alguma bênção. Fora o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Fora o perdão dos seus pecados e a salvação. Você recebe outras bênçãos. Amém? Outras bênçãos são secundárias em relação a isso. Então para analisar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E continua firme em servir a Deus. Continua firme buscar a presença de Deus. Continua firme aí, adorando a Deus, estando na presença, na graça e na comunhão de Deus. Permanece naquilo que você aprendeu. Permanece na palavra de Deus. Permanece buscando a presença de Deus. Porque toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para o quê? Por que serve a Escritura Sagrada? Por que serve a Bíblia? Para nos ensinar, para redarguir. Qual o significado da palavra redarguir? Vou ler a minha Bíblia aqui, ela tem duas versões. Almeida Corrigida, Almeida Revista Corrigida, e a NVI, Nova Versão Internacional. Vou ler na NVI, que é a versão mais atualizada, é o versículo 16. Vou ler na NVI, e na Almeida Revista Corrigida. Ó, o que diz a NVI? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. A Almeida Corrigida. Toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Então aqui no lugar de redarguir está repreensão. O significado da palavra redarguir está aqui para repreender. Então a palavra de Deus, a Escritura, nos serve para o que? Para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos instruir em justiça.
Então, a palavra de Deus tem esse objetivo, de nos ensinar. E a palavra, quando lemos a palavra, ela nos ensina. Nos ensina a como vivemos de uma maneira sóbria e piamente. Como vivemos em santidade. A palavra de Deus nos ensina a como rejeitarmos o pecado. Como rejeitarmos a nova viver, a vã maneira de viver. A palavra de Deus nos ensina como rejeitarmos a vã maneira de viver e termos uma nova vida em Cristo. A palavra de Deus nos ensina como devemos agir. Nos ensina como a pessoa nascida de novo, uma nova criatura, deve agir. A palavra de Deus nos ensina como o servo de Deus deve agir. A palavra de Deus nos ensina o que é pecado, o que não é pecado, como vencemos o pecado, como vencemos as tentações, como buscarmos a presença de Deus. Nos ensina a andar na presença de Deus, a andar no caminho de Deus, a cultuar a Deus, a fazer aquilo que Deus agrada. A palavra de Deus vem para nos ensinar. E também vem para o quê? Nos redarguir, para nos repreender. Porque somos falhos, erramos. Então, quando nós erramos, somos repreendidos. Somos redarguidos, corrigidos. Para redarguir, o quê? Para corrigir também, ó. Porque somos repreendidos. Opa! Eu estou fazendo isso, mas a palavra condena isso. Eu fiz tal coisa, mas a palavra de Deus condena. Então, o que eu devo fazer? Me corrigir. Opa, agir de uma maneira que a palavra de Deus condena. Então, eu tenho que mudar essa maneira. Tenho que corrigir. Eu tenho que me corrigir. Eu menti. Por exemplo, o pecado, mentira. Eu menti. E a palavra de Deus diz que eu não devo mentir. Aí, ó, eu aprendi que não devo mentir. E a palavra de Deus me repreende. Pera, mas eu menti. A palavra de Deus vai lá e vem ao meu encontro. Fala, você mentiu. O Espírito Santo de Deus, através da palavra, nos revela que mentimos, que é errado. Então, o que acontece? Somos repreendidos. Mentira é pecado, então eu não devo mentir. O que eu faço? Eu me corrijo. Então, a partir de hoje eu não vou mentir. Vou me policiar para não mentir. E me instruir na justiça. Me instruir em justiça. A palavra de Deus serve para nos instruir a como ser justo. A andar em justiça. Andar nos caminhos da justiça. Então ela nos corrige. Errou. Vamos nos corrigir. Vamos nos consertar. Corrigiu. Eu fiz isso aqui está errado. Eu não devo agir dessa forma. A partir de hoje, eu não vou agir mais. Principalmente quando a pessoa começa a ler a palavra, estudar a palavra. Muitas coisas nós fazíamos errado e achávamos que não era errado no passado. E nós começamos a aprender. Nós somos repreendidos e somos corrigidos. Então nós vamos nos corrigir. Opa, eu não vou mais agir desse jeito. Eu mentia, não vou mentir mais. Eu roubava, não vou roubar mais. Eu passava os outros para trás, não vou passar mais. Eu era desonesto, não vou ser mais desonesto. Eu era caloteiro, não vou ser mais caloteiro. Eu era embrulhão, não vou ser mais embrulhão. Eu era um 71, não vou ser mais um 71. Eu era pilantra, não vou ser mais pilantra. Então a palavra ela vai nos instruir. Eu era uma pessoa injusta, infiel, eu não vou mais agir desse jeito. Então a palavra ela vem e nos corrige e nos instrui em justiça. Por quê? Para que nós possamos ser perfeitos, possamos nos aperfeiçoar. Instruir para toda boa obra, sermos perfeitos, para nos aperfeiçoar e ser instruído. A palavra nos instrui para toda boa obra. E aqui o homem de Deus também se refere à mulher de Deus. Ele vem dizer para que o homem de Deus seja apto e plenamente ou perfeitamente instruído, plenamente preparado para toda boa obra. Então a palavra de Deus ela nos prepara, nos instrui para toda boa obra, para fazermos a obra de Deus, para fazermos a vontade de Deus.
Por isso, meus irmãos, devemos permanecer nessa sã doutrina. Não trocar essa sã doutrina por nada. Não trocar a doutrina apostólica por aventuras, por movimentos teológicos, às vezes, por correntes teológicas que tentam distorcer a doutrina. Não, isso é coisa do passado, é coisa dos apóstolos. A realidade que nós vivemos é outra. O mundo mudou, não é bem desse jeito. Isso é coisa do passado, quem faz isso está atrasado. Isso não serve mais para nós nos dias de hoje. Isso aí foi coisa do apóstolo Paulo, não concordo. Não, irmão, você é livre para concordar ou não concordar. Mas a doutrina tem que ter. Você tem que obedecer. Você que quer servir a Deus, você tem que obedecer à doutrina apostólica. Ah, não, eu não vou obedecer, eu sirvo a Deus, mas não obedeço. É algo assim meio contraditório, perdão da palavra. Você está enganando a si mesmo. Me perdoe por ser sincero. Você está enganando a si mesmo. Porque a doutrina são leis, são normas. E toda a sociedade, ela tem leis, ela tem norma. E se você não obedece às normas da sociedade, você é um infrator. Você pode até ser punido, ser preso. Por exemplo, a lei diz que não é para matar. Aí você pega o revólver e mata uma pessoa. Ah, mas eu não concordo com essa lei que não deve matar. Não, você pode até não concordar, mas você tem que obedecer. Você vai lá e vai matar uma pessoa, você vai preso. Ah, eu não concordo com isso, eu devo matar quem eu quiser. Opinião sua. Mas aqui a lei é esta. Por exemplo, tem um país aí, mas não lembro o nome do país agora. Indonésia. O tráfico de droga na Indonésia é pena de morte. É uma lei do país. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil é só dá cadeia. Só responde processo de liberdade, tudo. No máximo cadeia. É que fica um tempo preso. Lá não, lá é pena de morte. A pessoa é condenada à morte. Aí você fala, eu não concordo com essa lei. Mas se você tá lá na Indonésia, se for traficar droga, você vai te pegar, você vai ser morto, vai ser condenado à morte. É a lei do país. Você tem que obedecer. Onde eu quero chegar com isso? A doutrina de Cristo, a doutrina apostólica, a doutrina dos apóstolos, para os cristãos é a mesma coisa. Você pode até não concordar com algumas coisas aqui, achar que isso aqui não tem nada a ver. Mas como servo de Deus, você tem que obedecer. Você quer servir a Deus, você tem que obedecer. Ah, mas não é, eu acho que não é para tanto, não precisa, isso não precisa obedecer, isso aqui precisa, isso aqui não, obedeça. Obedeça. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Vou contar a história de Saul. Olha, Deus usou o profeta Samuel e falou, fala para Saul matar todos os amalequitas, sem exceção. Ele poupou o rei e a nobreza e sacrificou os bois lá, os carneiros que o rei amalequita tinha. Fez o sacrifício a Deus. E estava alegre. Pô, sacrifiquei tantos bois, tudo, e Deus vai se agradar. Aí Deus usou o profeta Samuel falando, não me agradei. Meu Senhor, eu sacrifiquei tantos, fiz isso, fiz aquilo. Ao invés de matar o rei dos amalequitas e a nobreza, eu poupei a vida deles e em troca ofereci um sacrifício enorme. De não sei quantos bois lá, eu não lembro a quantia de bois que foi. De não sei quantos mil bois. Não sei. Só sei que foi uma quantia enorme. Ele sacrificou uma quantidade enorme. Mas eu sacrifiquei não sei quantos bois lá. Sacrifiquei um monte de boi. Aí Samuel olhou para ele e falou, ó, a obediência vale mais do que sacrifício. Pecado de rebelião e pecado de feitiçaria. Saul perdeu o trono.
porque desobedeceu a Deus, foi rebelde. Era para matar, ele não matou. Aí Samuel pegou a espada e matou o rei dos Amalequitas. Era para matar todos. Deus falou, mata. Deus falou, mata. Não poupa a vida de ninguém, nem do rei. Aí ele disse, não, eu vou matar todos, mas o rei eu vou poupar. Em vez de matar o rei, eu vou oferecer um sacrifício. Oferecer vários bois ali. Ofereceu milhares. Mais de 1000, se eu não me engano. Não foi pouco. Foi bastante cabeça de boi ali. Foi bastante boi que Saul ofereceu em sacrifício a Deus. Sacrificou milhares de bois. Mas não era para sacrificar milhares de bois. Era para matar a vida do rei dos Amalequitas. Então a palavra foi essa. A ordem de Deus é essa. Então devemos ser instruídos assim. Andarmos em obediência. Cremos nessa doutrina de Deus. Então o que está sendo pregado aqui é doutrina. Devemos andar em obediência com a doutrina apostólica. Devemos perseverar nessa doutrina. Independente dos tempos em que vivemos. Independente da modernidade. Você quer servir a Deus? Permanece nessa sã doutrina. E não se desvie. Nem para a direita, nem para a esquerda. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém.